Na última terça-feira, o presidente Jair Messias Bolsonaro deu uma entrevista para a SIC TV, afiliada da Rede Record, em Rondônia. E veja bem, ele disse que o governo está sim estudando o fim, a extinção do IPI. O IPI, cuja sigla significa Imposto sobre os Produtos Industrializados, é o tributo, para quem não sabe, que incide sobre todos os produtos, sejam eles nacionais ou importados, que passam por algum processo de industrialização. A intenção é tornar o IPI um imposto seletivo, fazendo com que ele incida apenas sobre os produtos que geram as chamadas externalidades negativas, ou seja, aqueles produtos que geram efeitos colaterais ruins, adversos para a sociedade, como é o caso aí dos cigarros, as bebidas, armas, combustíveis, por exemplo, só para citar aí uma lista ilustrativa. Vamos ouvir o que disse o presidente Bolsonaro sobre este assunto lá na SIC TV. Olha só. O que nós estamos fazendo é uma reforma tributária. Então, temos estudado muita coisa. Graças a Deus não tem vazado, porque o vazamento, a grande mídia, né, a já conhecida grande mídia, sempre a parte ruim divulga. O Paulo Guedes tem estudado uma maneira de acabarmos com o IPI, esse imposto de produtos industrializados é muito alto no Brasil, geladeira, fogão, bicicleta. Obviamente, com uma compensação de outro lado. Então, nós estamos buscando isso aí e nós pretendemos, né, se chegarmos à conclusão disso, apresentar a proposta à população e ver qual é a negativa, se for positivo, se for negativa, agora pega tributo, por exemplo, agora alguns tipos, né? Eu não tenho como comprar, porque se eu baixar o preço do produto por 2 meses, eu zerei o PIS/COFINS do óleo diesel, eu tive que buscar em outro local esses quase 3 bilhões de reais, que foi o furo proporcionado por isso ao longo do mês. Se bem que não adiantou também eu fazer isso, porque os governadores aumentaram o ICMS quando eu aumentei o PIS/COFINS. Então ficou quase que no 0 a 0. Lá atrás, lá no final de maio, o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, já tinha adiantado estar sim estudando o fim do IPI. Mas também lá na época ele havia mencionado o fim do imposto para produtos específicos, como é o caso dos eletrodomésticos da chamada linha branca, que compõe ali geladeira, fogão e por aí vai. Na época, Paulo Guedes tinha mencionado reduzir o IPI, então, para alguns produtos específicos e não acabar com o imposto de vez. Ele disse o seguinte, abre aspas, vamos reduzir um pouco os IPIs, botar fogão, geladeira, botar isso um pouquinho mais acessível. Fecha aspas. O governo ainda não enviou para o Congresso a sua proposta sobre os produtos industrializados, mas, depois dessa declaração do presidente Jair Bolsonaro, é provável que o projeto sobre o IPI saia em breve e que tenha se tornado mais abrangente do que a declaração inicial do ministro da Economia no final do mês passado, a declaração que ele tinha dado lá na época. Lembrando que dentro da divisão da reforma tributária entre Câmara e Senado, tinha ficado com a Câmara dos Deputados a discussão sobre o fim do IPI, ao lado de outras matérias infraconstitucionais, como é o caso da unificação do PIS e COFINS e a revisão do imposto de renda. E no fatiamento da reforma, o IPI encontra-se na fase 2 de prioridade, vindo logo após a criação da CBS, que é um imposto que vai unificar PIS e COFINS. O presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, afirmou na última segunda-feira que até o final desta semana serão escolhidos os relatores da reforma tributária. Em seu Twitter, Arthur Lira postou o seguinte, abre aspas, vamos definir até o final desta semana os relatores da reforma tributária que irá tramitar na Câmara. Conversei com o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, para que os relatores das duas casas sejam definidos simultaneamente, para começarmos juntos as análises dos projetos. Fecha aspas. Eu estou colocando na tela para que você possa ver o Twitter do Arthur Lira, do deputado Arthur Lira. É provável, então, que até amanhã sejam definidos os relatores dos projetos que tratarão das 3 primeiras etapas da reforma tributária, ou seja, a criação da CBS,
o fim do IPI e a discussão sobre o imposto de renda aliada à tributação de dividendos. Além de mencionar o fim do IPI, o presidente Bolsonaro não parou por aí, ele também comentou sobre o fim dos impostos estaduais sobre os combustíveis, medida que, segundo ele, acabou sendo ineficaz para conter a alta dos preços. Ele falou também sobre o projeto de lei para a criação de um valor fixo de ICMS em todos os estados, que acabou não avançando, e sobre a proposta de cobrança de um valor nominal do imposto sobre circulação de mercadorias. Vamos ouvir aí o que disse o presidente da República. Olha só. Nós sabemos que os governadores têm problemas, né, têm dívidas, etc., mas é igual que nós estamos fazendo aqui com a questão do combustível. Geralmente o povo critica no final. Tem uma emenda constitucional de 2001, ou seja, tem 20 anos. Nós entramos há 2, 3 meses com um projeto de lei complementar, de modo que o ICMS seja um valor fixo em todo o Brasil. O nosso imposto federal é um valor fixo. O ICMS é um percentual. E o pessoal reclama, né? Quando a gente diminui o preço na refinaria, não chega na ponta da bomba. Quando a gente aumenta a refinaria, chega imediatamente na frente. Bem, não foi possível o projeto ir avante, como estava previsto. Eu conversei com o presidente Arthur Lira, e ele deve botar em votação amanhã ou a semana que vem no máximo, esse projeto, não dizendo um valor fixo de ICMS para a gasolina, para o álcool, para o diesel em todo o Brasil, mas de modo que cada governador bote um valor nominal no seu imposto. E daí, combinado com o decreto que nós temos, o elemento vai, assim, o cidadão vai botar um combustível aí em Rondônia, né, em Porto Velho, por exemplo, e ele vai ver lá preço do combustível na refinaria, o preço do imposto federal, o valor do imposto estadual, o frete e a margem de lucro do dono do posto. E você vai olhar ali e vai ver se, porventura, quem é que está sendo o vilão no preço do combustível. E toda vez que aumentar, porventura, lá na refinaria, sempre aumenta um pouco, esse demais imposto, quando não é um percentual, é um valor fixo, isso aí vai permanecer este valor. E dá, obviamente, previsibilidade ao dono de caminhão especial, né? Porque muitas vezes pega um frete um pouco longo e no meio do caminho tem um reajuste do combustível para cima, e de modo que na volta, às vezes, ele entra em prejuízo. E então, o que você achou desses avanços? Que tal o fim do IPI? Deixe o seu comentário registrado aqui embaixo. E, como de praxe, para você que chegou até aqui neste vídeo, aproveite para lhe pedir uma gentileza clássica. Peço que deixe o seu like neste vídeo e compartilhe estas informações. E claro, se você ainda não fez, também não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal de negócios, de ativar o sininho das notificações para não perder nada do que a gente vem publicando por aqui com altíssima regularidade, altíssima frequência. Assim sendo, me despeço desejando um lindo e verdadeiramente abençoado dia. Cuide-se e cuide os seus. E lembre-se, tudo vai ficar bem. Sabe por quê? Porque Deus está no comando sempre. Valeu, forte abraço, tenha um excelente dia.